Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o nosso ambiente impacta e influencia os nossos hábitos e preferências alimentares e também um pouquinho sobre os principais transtornos alimentares. E para falar mais sobre esse tema, eu tenho o prazer de ter mais uma vez aqui comigo a Amanda Mendes, que é psicóloga clínica formada pela Universidade Anhembi Morumbi e especialista em terapia cognitivo-comportamental e em saúde mental pelo HC da USP. Ela possui certificação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech, com aplicação em transtornos alimentares, além de formação em terapia de aceitação e compromisso e terapia comportamental integrativa de casais. Além disso, é instrutora de Mindfulness pelo modelo BMT, com formação pelo Mindfulness Center of Excellence. Amanda, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Show de bola. Bom, você de casa sabia que as suas preferências alimentares não necessariamente nasceram com você? Pois é, ainda que a gente entenda que existe uma parte genética que influencia isso, na verdade, os hábitos alimentares, eles são muito influenciados pelas nossas experiências ao longo da vida. As nossas preferências, na verdade, elas não são necessariamente fruto das nossas escolhas conscientes, elas acabam sendo até delimitadas pelas nossas interações com o ambiente, com as pessoas à nossa volta, com a própria cultura em si. E isso muitas vezes cria alguns mecanismos emocionais e até muitas vezes inconscientes bem profundos. E por isso, quando a gente reduz a alimentação, uma questão basicamente de força de vontade ou caráter, a gente não olha o cenário como um todo. É claro que disciplina, temperança, foco, força de vontade importam principalmente quando a gente fala do processo de emagrecimento como um todo. Mas quando se alimentar, o ato de se alimentar acaba virando um refúgio, uma punição, até mesmo uma válvula de escape, a solução não está só em comer menos, mas também entender o que essa comida, essa alimentação está preenchendo. E por isso a gente vai falar hoje sobre impulsividade, sobre compulsão, sobre transtornos alimentares e principalmente como a gente consegue identificar e tratar esses padrões de forma mais consciente. Então, se você, por acaso, enfrenta algum desses problemas ou conhece alguém que enfrenta esses problemas, fica com a gente, porque eu tenho certeza que esse episódio não apenas vai te fazer entender como isso está acontecendo, mas também fazer com que você se relacione melhor com a comida e com você mesmo. Bom, Amanda, começando esse nosso papo, eu já queria falar contigo como é que essa relação com a alimentação, com a comida, é construída ao longo da nossa vida. Ela tem, por exemplo, até que ponto ela é influenciada pelo nosso código genético? Ótimo. Para responder essa pergunta, eu vou usar um pouquinho da nossa base central da análise do comportamento. A gente fala que o comportamento alimentar, assim como todos os outros, ele recebe uma influência principal de 3 camadas, que a gente vai chamar de filogênese, ontogênese e a parte cultural. Quando a gente fala da filogênese, a gente está falando da história da nossa espécie, características da nossa espécie. Então, eu vou dividir para ficar um pouquinho mais fácil de entender, mas a gente vai começar pela filogênese. O que a gente entende hoje da filogênese na parte alimentar? A gente tem uma história evolutiva. E eu acho que é muito importante a gente entender que essa história evolutiva diz muito sobre o nosso comportamento em relação à comida. O que acontece hoje em dia? O nosso ambiente evoluiu rápido demais. Falo que às vezes eu fico até um pouco sem graça de falar evoluiu, porque no fundo eu me pergunto se deveria ter sido assim, ou se a gente não colocou um pouquinho o cavalo na frente da carroça, né? Mas a gente evoluiu rápido demais e o nosso organismo não acompanhou essa evolução. Então, o que acontece? Se antes, quando a gente pensa ali nos nossos ancestrais, eles tinham que caçar, eles tinham que colher, eles tinham ali um tempo pré-determinado, que eles ficavam num lugar, depois tinham que migrar para outro lugar. Tudo isso era um gasto calórico muito grande. Então, o nosso corpo, ele começou a ter uma memória de que eu preciso guardar energia. E como que a gente guardava energia? Principalmente ingerindo alimentos hipercalóricos, açúcares, carboidratos. Então, o nosso cérebro, por uma questão até adaptativa, começou a liberar muito mais dopamina, alguns opioides endógenos, serotonina,
toda vez que a gente ingeria esse tipo de alimento. Por quê? Porque ele entendia, olha, daqui a pouco eu vou ter que caçar, daqui a pouco eu vou ter que ter uma explosão de energia, eu preciso ter reserva para isso, porque senão eu não sobrevivo. Uhum. Porque, na verdade, a grande função do nosso corpo é nos manter vivos, é a sobrevivência. Só que tem um problema disso hoje em dia. A gente não caça, a gente muitas vezes não colhe, e o nosso alimento hoje está sempre muito disponível, né? É fácil, é rápido, muitas vezes 24 horas por dia. Porque o nosso ambiente começou a se modificar. A gente começou a modificar muito, muito rápido o nosso ambiente, as facilidades começaram a surgir, a gente começou cada vez mais a evoluir nesse sentido. Só que o nosso cérebro ainda guarda aquela mesma memória de que alimentos hipercalóricos, eles já liberam uma sensação, opa, é isso mesmo, porque a gente precisava ser reforçado. Isso foi muito necessário para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem muito essa memória do nosso lado evolutivo. Que é uma importante dica para a gente entender sobre alimentação. Quando a gente pensa em corpo, a gente já vai pensar automaticamente em quê? Sobrevivência. O nosso corpo, ele cuida para que a gente sobreviva da melhor maneira. Aí entra muito uma parte ontogenética. O que é a parte ontogenética? A nossa história individual, nossa história de vida. E quando a gente pensa nessa história de vida, até num geral, a gente já começa a entender. Vamos pensar num bebê. O bebê, quando ele vai se alimentar, quando ele vai pedir o leitinho da mãe, não é só sobre alimento. Ele vai chorar e ele vai ser alimentado, mas ele também vai receber colo, ele também vai receber afeto, ele também vai receber afago. Aí a gente já começa a olhar que a alimentação, ela não tem só um componente biológico, não é só sobre se alimentar. É também sobre afeto, é também sobre relação. Começa já a criar uma outra imagem e a gente já começa a ter uma relação a mais ali desenvolvida. Aí a criança começa a ficar mais velha e a gente já começa a colocar o alimento como moeda de troca. Olha, se você comer tudo, você vai ter a sobremesa que você quer. Se você não comer, aí você não vai poder assistir televisão. Então, a gente já começa a colocar ali um outro tipo de componente. A alimentação como uma moeda de troca. A alimentação que antes era mais uma questão primitiva, instintiva, agora ela começa a ganhar também componentes operacionais, que a gente chama de comportamento operacional. A gente já começa a mudar um pouco isso. E aí, de acordo com a história individual de cada um, muitas vezes, o que é o alimento, né? O que é quando a gente senta à mesa para se alimentar? É aquela hora da gente se vincular, da gente conversar. Então, a gente já vê a alimentação ganhando outros componentes. E aí vem a cultura. E aí é mais difícil ainda a gente falar, porque a gente vive numa cultura complicada, em que a gente coloca a parte alimentar, o ganho de peso como algo moralizante. Então, se você tem uma boa disciplina, se você tem um corpo mais magro, você tem sucesso, né? Você é uma pessoa forte, você tem sucesso. Agora, se ao contrário disso, muitas vezes já é classificado como alguém fraco, alguém que não consegue ter força de vontade. Então, a gente tem um comportamento muito moralizante em cima dessa parte corporal. Mas, por outro lado, a gente também tem um ambiente que nos reforça o tempo inteiro a comer. Né? Então, a gente vê as mídias, toda essa parte de rede social. A gente é induzido o tempo inteiro a alimentos hipercalóricos, fast foods, né? Então, tudo tá voltado para esse lado. Além da gente ser induzido, eu falo que eles ainda fazem de tudo para o nosso cérebro produzir ainda mais a dopamina. Então, eles utilizam de cores, eles utilizam de sons, estudam meios disso acontecer. Então, a gente tem um ambiente que fala o tempo inteiro pra gente, né? Eu falo sempre essa frase. Como se ele falasse assim, olha, coma, mas não engorde. Coma, mas não engorde. Eu falo que não tem como ser saudável assim, né? Não tem como a gente desenvolver uma relação saudável, sendo que a gente tem tantos processos, tantos estímulos contrários. E pensando em todos esses estímulos, como você trouxe bem no início, como que eu posso colocar tudo isso só sobre força de vontade? Como que eu posso reduzir meu comportamento alimentar a simplesmente o ato de comer? Sendo que a gente vê que tantas outras camadas estão envolvidas nesse comportamento. Perfeito. E é bem interessante esse pensamento que você trouxe, porque quando a gente fala da teoria da evolução, por exemplo, geralmente a gente precisa de 3 coisas para que algo seja passado para os nossos descendentes, que é uma variação, né, em relação ao que a gente está falando. Então,
Vamos supor, bico de um pássaro. Existem bicos diferentes de pássaros. Em algum momento, com relação à interação que esses bicos têm com o ambiente, eles podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Aqueles que são favoráveis vão ser passados, aqueles que são desfavoráveis provavelmente vão acabar sumindo. E a nossa evolução, né, principalmente a parte filogenética, está muito baseada nisso, que é essa seleção dos indivíduos que são mais adaptados ao ambiente. E você falou muito bem que o grande problema, e às vezes a gente fala sobre isso, as pessoas não costumam ter essa visão de tempo, mas nosso ambiente mudou de forma drástica nos últimos 100 anos, se a gente for pensar. Mas a espécie humana, ela mudou pouquíssimo, talvez, nos últimos milênios, quando a gente fala de estrutura genética, pelo menos, ou de predisposições. Então, realmente, existem alguns comportamentos mais inatos que estão ali diretamente relacionados com a nossa genética, que eles não estão adaptados ao nosso ambiente de hoje em dia. E eles acabam causando, por exemplo, consequências negativas, ainda que fossem extremamente importantes para o homem das cavernas, sei lá, para a nossa população de antigamente. Porque esse é o grande problema. Antes a gente não tinha essa disponibilidade de calorias que a gente tem hoje. A gente não tinha o alimento tão disponível assim. Então, até pensando na parte de saciedade, né? Antigamente, uma pessoa que tinha saciedade, muita saciedade quando ela comia, talvez fosse ruim. Por quê? Porque se ele estava muito saciado, ele não tinha vontade de caçar. Ele não caçava, ele não comia, podia morrer de fome. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com um toque no telefone, você consegue comer 3, 4 mil calorias de forma muito rápida. Então, realmente, isso se tornou um problema pra gente. E o primeiro passo para a pessoa entender que, por exemplo, o ganho de peso não é só uma questão de força de vontade ou de, como você bem falou ali, de uma qualidade da pessoa que não ganha peso, é algo que é fisiologicamente explicado. A pessoa foi feita para ganhar peso. O que também não tira ali a questão comportamental que a gente vai abordar do processo de comer, né? Você pode atuar de forma direta nesses processos, a partir de até certo ponto, para poder diminuir o efeito que isso tem na nossa vida, né? Ao longo do tempo, para ganhar peso ou não. Mas você falou muito sobre essa evolução que a gente tem desde criança, que vai moldando os nossos comportamentos. O quão importante, por exemplo, o quão impactante é para uma criança aquilo que ela convive dentro do ambiente familiar. Por exemplo, o que os pais dela fazem, o que os irmãos fazem, como eles se alimentam, como eles se relacionam com a comida, o quão importante isso é para, por exemplo, criar um hábito alimentar, uma preferência no adulto. Ótimo. O ambiente é muito importante dentro de qualquer comportamento também, né? A gente fala que nós somos influenciados pelo ambiente e influenciamos também o nosso ambiente. Quando a gente fala dos pais, dos responsáveis, a gente já fala de um dos modelos principais que a criança vai ter. A gente não aprende só por palavras, na verdade a gente aprende muito pouco por palavras. A gente aprende muito mais por modelos explícitos de comportamento. Então, a gente fala sempre que dentro do nosso seio familiar, a gente vai ter ou comportamento de modelo, em que a gente replica o que a gente vê, ou contramodelo até. Que a gente vê uma coisa que a gente acha tão aversivo, tão horrível, que a gente faz um contra-controle disso. A gente faz um comportamento contrário. Então, é muito importante como esse ambiente também vai modelar a forma dessa criança se relacionar. Porque daí a gente entra com um tema também importantíssimo que a gente vê no comportamento alimentar, que é o quanto que as nossas emoções foram entrelaçadas ao comportamento de comer. E aí a gente vai falar de novo também o quanto que essas emoções estão entrelaçadas também na nossa questão evolutiva. Eu gosto sempre de pensar assim, nós temos um cérebro primitivo, que seria esses comportamentos mais inatos, né? Então, a gente vai falar ali da parte do sistema límbico, da amígdala. E nós temos um cérebro evolutivo, que daí a gente vai falar do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pensamento, controle inibitório, tá tudo aqui nessa parte. A gente tem um grande problema relacional entre eles dois. Eu falo que a gente ainda está aprendendo a usar o córtex pré-frontal, a gente ainda não sabe utilizá-lo. E um grande retrato disso é a forma como a gente lida com as nossas emoções. Se antes eu tinha um corpo super adaptado a lidar com riscos imediatos, por exemplo, se eu estivesse andando numa floresta e viesse um urso na minha frente, eu tenho uma resposta rápida e explosiva, por conta da minha própria sobrevivência.
Uhum. Então eu tenho um acionamento rápido da minha parte da amígdala que já manda um sinal para o corpo. Então vamos colocar sangue circulando mais rápido para as extremidades para a gente correr ou para a gente lutar, né? Então meu coração começa a acelerar para que esse sangue consiga ser bombardeado. A gente chama de reação, né, de luta ou fuga. Uhum. Então eu tenho uma questão de sobrevivência relacionada a essa parte dessas explosões emocionais. Mas olha que coisa interessante, é algo concreto. Eu tenho um leão na minha frente, eu Sim. tenho um problema na minha frente a ser resolvido e eu preciso dessa explosão rápida. Esse é o meu sistema primitivo. Só que daí a gente vem com a parte da linguagem, evolução de córtex pré-frontal, em que eu começo a ter ideias, em que as coisas começam a surgir dentro da minha mente, não necessariamente algo concreto, algo real, mas as coisas começam a surgir dentro da minha cabeça. E aí a gente começa a virar as nossas respostas de adaptação, as nossas respostas de sobrevivência para as coisas que a gente imagina. Para que as coisas que a gente sente, para as questões internas que estão embaixo da minha pele. E aí começa o problema. Porque, igual você falou, o nosso corpo não está errado. Nosso corpo ele está agindo da melhor maneira para a gente sobreviver. Só que a gente tem um problema de como a gente está usando essa ferramenta. E aí vem muita parte das emoções. Horas a gente supervaloriza as emoções, como, né, eu preciso dela para ter uma vida boa, eu preciso estar feliz emocionalmente para conseguir ter uma vida plena. Uhum. E horas eu utilizo ela como a pior coisa do mundo. Então eu não posso sentir nenhuma emoção desconfortável, que eu preciso fugir, eu preciso sobreviver dela. Percebam, a gente inverte, não é mais sobreviver por causa do leão, é sobreviver por algo que eu tô sentindo embaixo da minha pele. E como a gente vem falando da evolução, se as emoções não tivessem um papel importante na nossa vida, elas não existiriam até hoje. Exato. Elas não estariam presentes até hoje, por conta de uma questão evolutiva, elas já teriam sido extintas. Então, a gente tem um mecanismo importante. Então, as emoções, muitas vezes, elas não são para elas serem excluídas. Elas não são para elas serem, para a gente se esconder, fugir delas. Mas a gente precisa começar a ler elas como dados importantes dentro de contexto. E hoje em dia, a maioria das pessoas, por não ter tido uma aprendizagem de como nomear, de como enxergar as emoções, utilizam muitas vezes a via da alimentação para anulá-la, para conseguir fugir das sensações que essas emoções desagradáveis trazem pra gente. Então, é uma aprendizagem que a gente vai criando, né? Então, opa, peraí, o bebê chorando desesperadamente, a mãe vai lá e dá o leitinho. Aí a criança tá chorando, uma criança já um pouquinho maior, que consegue verbalizar, tá chorando porque tá entediada. Aí a mãe fala, não, vai aqui, pega um docinho aqui, pega uma bolacha aqui. E o que acontece? A criança vai ligando, opa, peraí, então toda vez que eu tiver um desconforto, eu posso recorrer ao comportamento alimentar, eu posso recorrer a ingerir alguma coisinha gostosinha. Que tem sentido, porque ela vai fazer uma liberação de dopamina, a gente vai ter liberação de alguns neurotransmissores que causam essa sensação de prazer. Então, temporariamente, isso dá certo. Mas se a gente perceber bem, está empregado da maneira errada. Perfeito. E é interessante quando a gente fala, inclusive até da própria parte evolutiva, que é exatamente isso. Quando a gente tem um comportamento, seja ele um comportamento mais relacionado à alimentação, até mesmo outras coisas, e esse alimento ele causa algum reforço positivo na gente, a tendência é que a gente repita aquele tipo de comportamento. Se a gente tem um comportamento que causa algum malefício, a gente tende a não fazê-lo. Sei lá, botar o dedo na tomada. Você botou o dedo na tomada, isso é um choque, você não vai querer fazer isso de novo. Você aprendeu com aquilo e fala, para que eu vou fazer isso se só me traz questões negativas? Agora, se para a criança, por exemplo, chorar está associado com ganhar um doce, que para ela vai causar pelo menos ali momentaneamente uma sensação boa, ela começa a colocar aquilo como algo positivo e ela vai começar a repetir aquele ato. E por isso a importância da gente entender que aquilo que a gente faz para os nossos filhos no dia a dia, aqueles pequenos hábitos que a gente constrói ao longo do tempo, vão influenciar de forma direta e até mesmo indireta no comportamento dele como um adulto, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre fome, você já começou a falar sobre a questão da parte fisiológica e da parte emocional. A fome, a gente consegue dizer muito bem hoje em dia que existe uma diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional. Mais dentro da sua área, quais são as principais características que você consegue observar nas pessoas
da fome fisiológica em si e da fome emocional? Quando é que eu consigo direcionar mais para uma ou mais para outra? Aqui eu acho que já cabe assim a gente trazer um pontinho importante também. Não só falar dos tipos de fome, mas falar que o porquê da gente não conseguir identificar. Uhum, A gente tá sempre correndo demais. exato. Não dá tempo de eu me perceber. Não dá tempo de eu perceber o que tá ligado à minha fome, o que tá ligado a essa ânsia por comer. A gente tá passando direto. Então a gente muitas vezes passa por características despercebidas. Mas quando a gente está falando de uma fome fisiológica, a gente está falando de uma reação inata do meu corpo. Então, o primeiro processo que eu sempre gosto de observar, eu sempre falo para os meus pacientes, a fome física, ela é uma fome que ela vem gradual. Ela não vem de uma vez, não é do nada eu tô morrendo. Não. Eu vou sentindo sinais pouco a pouco. Eu sinto meu estômago doer. Eu começo a ouvir, muitas vezes, o barulho dele roncando. A minha fome física, ela vem lentamente. Ela não tá ligada especificamente a um tipo de alimento, né? Eu tô com fome de chocolate. Não, eu tô com fome. Preciso me alimentar, que o que o meu corpo tá pedindo é só energia. Então, eu preciso me alimentar. Ela não tá ligada a um tipo de alimento. E assim que eu faço a ingestão de um alimento, eu me sinto saciado. Uhum, Alivia toda a minha carga, né, que eu tô sentindo. Ah, o meu estômago para de roncar, muitas vezes minha mão para de tremer, né, quando a gente chega no extremo da fome. Aquela sensação de fraqueza melhora. Essa é a fome física. Agora, a fome emocional, normalmente, ela vem já de uma forma avassaladora. É aquela coisa do 8 até o 80. Eu tô bem, de repente, não, eu preciso comer alguma coisa. Normalmente, esse preciso comer alguma coisa já vem muito ligado a um alimento específico. uhum. Eu preciso comer tal coisa. Vamos usar, né? Aí o que tá a modinha que tá hoje em dia aí. Ah, eu preciso comer morango do amor. Uhum. É esse que eu preciso comer. Normalmente, alimentos altamente palatáveis, Sim. com alto índice ali calórico. Por quê? Porque daí a gente volta o nosso corpo na nossa aprendizagem. Eu preciso de um alimento que me dê muita energia. Por quê? Porque daí ele vai me ajudar a liberar um alto grau de dopamina, um alto grau de serotonina. Então, eu preciso de um alimento específico. Quando eu como, eu tenho um pico rápido de bem-estar. Mas logo eu volto. E eu volto, ou eu quero comer mais, ou eu já volto no ciclo da culpa. Aí eu já volto me culpando. Por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. E aí a gente entra em uma série de consequências que daí a gente passa a ter uma relação que nos adoece quanto à nossa alimentação. Então, eu acho que, assim, a principal forma da gente perceber são essas características sutis desse comer emocional. E, principalmente, quando a gente percebe que o que antecede essa vontade de comer é uma emoção aumentada. É uma emoção que já está intensificada. Perfeito. E é bem interessante o que você colocou, porque realmente, como a gente corre muito hoje em dia, né? A nossa vida é uma vida realmente estressante, e até trazendo um pouco do que você falou sobre a reação de luta e fuga, antigamente existiam momentos claros em que a gente precisava fazer essa liberação, porque os perigos eles eram realmente até visuais, né? Poxa, tem um leão, tem um tigre correndo atrás da gente, eu preciso correr ou lutar contra ele. Hoje em dia, a gente tem uma certa segurança em relação. Logicamente, existem problemas de insegurança, mas dentro da nossa casa, por exemplo, a gente pode ter ali um ambiente mais de segurança, mas ao mesmo tempo a gente é bombardeado por várias outras atividades, sejam notícias, problemas no trabalho, problemas dentro de casa, que fazem com que a gente acabe ativando também esse próprio sistema. Ainda que de forma não tão aguda, né, não tão forte, ele vai sendo ativado de forma consistente. E isso, logicamente, vai liberar ali cortisol, vai aumentar o estresse da pessoa, vai causar alterações hormonais que vão facilitar, por exemplo, o ganho de peso. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Mas, falando um pouco também da própria fome emocional, que você citou, eu acho que a gente precisa falar sobre um tema que vira e mexe, vira assunto, mas que muitas vezes não tem uma certa definição, que é a própria compulsão em si, né? Quando que, por exemplo, uma preferência alimentar, ela pode começar a virar uma compulsão? Existe, por exemplo, algo que a gente consiga observar no paciente que mostre que ele está partindo de uma preferência e começando a comer algo de forma mais compulsiva? De novo, assim, quando a gente fala da compulsão alimentar, a gente tem que ter um olhar cuidadoso.
porque nem tudo é compulsão alimentar. Mas a gente precisa ver exatamente esse ciclo que a gente traz. Eu tenho uma descarga emocional. Essa descarga emocional pode ser ligada à ansiedade, pode ser ligada à tristeza, ao medo ou até mesmo tédio. As pessoas comem muito por tédio hoje em dia. Então, assim, eu tenho um desconforto emocional de uma emoção negativa. E, de novo, porque na minha vida eu aprendi que eu não posso ter emoções negativas. Infelizmente, essa é uma aprendizagem que na terapia a gente sempre luta muito para que a gente consiga trazer novas relações quanto a isso. Então, mas eu aprendi na minha vida que eu não consigo lidar com emoções negativas. E aí eu tenho vias rápidas no meu cérebro. Nosso cérebro, ele é feito para sobreviver. Então, ele começa assim, para ele não perder muito tempo criando muitos caminhos, ele faz vias rápidas. Aí um dia eu tive uma reação negativa e deu certo comer, vou comer. Então a gente primeiro tem essa descarga emocional, então é uma coisa que a gente precisa de atenção. Por isso que eu falo que o comportamento alimentar, ele é um comportamento que requer a nossa atenção, a nossa curiosidade com relação a gente mesmo. Então, ok, eu tenho uma descarga emocional alta que me leva a querer suprir. Me leva a querer fugir. Então, eu quero comer aquele alimento. Tanto que quando eu como, o que eu sinto normalmente é alívio. Essa resposta é muito importante. Quando eu como algo e a minha resposta logo em seguida, rápida, é alívio, ela me dá uma dica importante. De que provavelmente, dentro da análise do comportamento, a gente vai chamar de um comportamento por reforço negativo. O que é o reforço negativo? É quando eu me comporto buscando a consequência de evitar algo. Então, eu quero evitar, quero fugir de algo. Nesse caso, o desconforto emocional. Então, eu tenho um alívio rápido e logo em seguida desse alívio, eu venho com o meu ciclo de culpa. Então, depois que passa essa descarga no meu cérebro desses neurotransmissores que me trazem essa sensação rápida de alívio e alegria, eu volto para a culpa. Mas por que eu fiz isso? Mas eu não deveria ter feito isso. Nossa, eu não podia ter comido. Só que daí o que acontece? Isso alimenta um ciclo. Porque, de novo, eu passo a experimentar emoções que me causam desconforto. E o que o meu cérebro entende por desconforto? Preciso de alívio. Qual que é o alívio rápido? O alívio rápido é comer. Então, ele volta para o ciclo da compulsão. Então, é algo que se retroalimenta. E para a gente conseguir perceber, é principalmente, de novo, a relação. Eu falo que não é necessariamente o que você come, a quantidade do que você come. Mas é o que esse comportamento alimentar está te trazendo. Ele está te trazendo culpa? Ele está te trazendo engessamento, rigidez. É isso que a gente tem que olhar muitas vezes. Qual a consequência que isso está trazendo para você? Porque essa é uma boa dica de que algo pode tá errado. E não necessariamente, às vezes, com um diagnóstico já pronto. Mas o sofrimento humano precisa de atenção. Se eu vejo que tem alguma relação errada com o meu corpo em relação a comportamentos de sobrevivência, normalmente é hora de eu procurar ajuda, né? Não necessariamente eu preciso me enquadrar em todos os sintomas. Perfeito. Você aí de casa, por acaso tem algum problema para reconhecer a sua relação com a comida? Por acaso você consegue, por exemplo, reconhecer a sua relação com a comida? Tem consciência disso? Conhece alguém que tem esse problema? Se sim, por favor, deixa aqui nos comentários as suas perguntas, porque vai ser um prazer pra gente poder respondê-las. E aproveite, se não for inscrito ainda, para se inscrever no canal, porque assim você não só deixa de acompanhar aqui nossos conteúdos, mas também possibilita que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Mas até utilizando um pouquinho do que você falou, Amanda, você falou sobre a compulsão em si, né? Só que a gente sabe que existem também transtornos alimentares. Como é que a gente consegue direcionar, por exemplo, o diagnóstico de um transtorno alimentar? Além da compulsão, é preciso ter mais algum outro achado? Quando a gente fala de transtorno, eu acho que é muito importante a gente delimitar o que é um transtorno. Quando eu vou explicar para os meus pacientes sobre transtorno, eu gosto de falar assim: a gente tem o transtorno e a gente tem traços. Todos nós temos alguns traços específicos. Por exemplo, em algum momento na vida, a gente apresenta um traço depressivo. A gente apresenta um traço de ansiedade.
A gente apresenta algum traço que traz na memória, talvez, uma questão alimentar, uma compulsão alimentar, um dia que a gente come demais, que a gente vai comer emocionalmente mesmo. A gente tem traços. O que delimita a diferença entre um traço e um transtorno? Duração, intensidade e prejuízo na vida. Esses são os pontos importantes. Então, quando a minha alimentação ela está ocupando tempo demais dentro do meu pensamento, dentro da minha rotina, ao ponto de estar prejudicando outras áreas. Então, por exemplo, eu já não saio com os meus amigos, eu já não consigo manter uma vida social saudável, eu evito aquele almoço de família, ou eu quero comer escondido o tempo inteiro, então eu não me relaciono mais. No trabalho, eu procuro almoçar em um horário diferente dos meus colegas. Então, percebe? A gente está minando. Na verdade, de uma forma muito escondida, que muitas vezes não passa despercebido por todo mundo, mas a gente está minando a nossa própria vida e deixando como foco único e exclusivo o comportamento alimentar. Sim. Aqui já é uma grande dica que talvez um transtorno possa estar começando a aparecer. Dentro dos transtornos alimentares, a gente tem alguns principais e que a gente vê hoje muito falado, né? Sim. Então, a gente tem a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É quando eu tenho uma descarga emocional e eu vou em busca de um alimento e que eu como aquilo de uma maneira, muitas vezes, sem nem perceber. De novo, não necessariamente está ligado à quantidade ou o alimento em si, mas ao resultado disso. Perfeito. Eu como, eu sinto uma descarga alta ali de dopamina, mas uma sensação de bem-estar. Logo em seguida, eu sinto uma sensação absurda de culpa. Uhum. Uma culpa, uma tristeza que me corrói, que não me deixa prosseguir, digamos assim. Aquela hora que a gente quer se esconder. Essa é a compulsão alimentar. Depois da compulsão alimentar, vamos pensar já na bulimia. Qual que é a diferença entre a bulimia nervosa e a compulsão alimentar? Na bulimia, a gente vai ter um episódio de compulsão alimentar, uma descarga emocional, a gente vai comer de uma forma, muitas vezes, que a gente não consegue perceber, né? Muitos pacientes falam, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, mas teoricamente eu não conseguia parar. Por que que isso acontece? A gente tem uma inibição do córtex pré-frontal. Quando a gente tem qualquer descarga emocional muito alta, a nossa amígdala acaba inibindo também o funcionamento do córtex pré-frontal. Então, o nosso sistema de freio, ele dá uma parada. Então, eu não consigo, eu até vejo mais ou menos, mas eu não consigo fazer nada com isso. Então, a gente sabe que a gente está tendo uma resposta emocional intensa, o nosso cérebro primitivo, ele está lá no alerta, lá em cima, e a gente não está conseguindo acionar o nosso córtex pré-frontal. Uhum. O nosso cérebro mais evolutivo. Na bulimia, a gente vai ter também esse processo, então a gente vai sentir culpa. Mas na bulimia específica, quando a gente sente culpa, a gente costuma ter comportamentos para se livrar dessa culpa. Uhum. E aí a gente tem episódios de vômito, uso de laxante, exercícios de uma forma muito intensa, porque eu quero me livrar daquilo que eu comi, eu quero fazer alguma coisa para tirar aquela culpa que eu senti, eu quero Sim. fazer isso reverter de alguma forma. Além da bulimia, a gente tem a anorexia também, que é um transtorno também gravíssimo e muitas vezes eu falo que as pessoas não entendem o que é anorexia. A anorexia é quando eu tenho um comportamento de restrição alimentar intenso. Começa de forma sutil, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Que normalmente a gente consegue ver visualmente pessoas anorexas, a gente já percebe pela imagem, né? O corpo muito magro. Mas começa muito sutil, começa numa dieta. Começa naquele, quando, as pessoas me elogiam porque eu tô magra. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, de repente, tá tudo voltado ao seu corpo. Tá tudo voltado ao peso que tá na balança. Tá tudo voltado às medidas do meu braço, às medidas da minha cintura. A vida passa a ser sobre o corpo. Então, eu vou comer, eu anoto tudo que eu como. Eu vou comer, eu fico o tempo inteiro de olho nas calorias que eu estou ingerindo. Eu já nem posso sair direito, porque eu tô muito preocupada com o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Quando a gente vê tudo isso, a gente vê uma pessoa que ela tá ligando o valor dela simplesmente ao ato de comer e à imagem corporal. É como se ela tivesse tudo a sensação de pertencimento, até o amor dependesse daquilo.
Porque na cabeça dela, é algo que ela consegue. É algo que tá no meu controle. Porque tudo é muito multifacetário, né? A gente tem muitos estímulos operando. Não, mas esse daqui eu consigo controlar. Esse daqui tá sob o meu controle. Então eu vou fazer. Se a minha parte eu vou fazer. Então ela fica extremamente restrita ao comportamento alimentar, ao ponto de não enxergar mais nada. E aí vai se fechando neste casulo. Eu não vejo mais nada, eu não tenho acesso a outros reforçadores. É apenas sobre aquilo. É apenas aquilo. A gente tem um transtorno que vem se estudando para que ele entre agora na nova versão do DSM, que é a ortorexia, em que a gente tem a tendência a buscar alimentos saudáveis. Eu só vou comer alimentos naturais e saudáveis. Isso em larga escala também se torna um problema, porque, de novo, eu passo a não sair, tudo passa a ser em torno disso, eu não flexibilizo mais. Uhum. É o tempo inteiro sobre alimentação. E a gente também tem a classe do transtorno alimentar de evitação e restritivo, que é muito comum em crianças, mas a gente já vê muitos adultos também apresentando esse sintoma. Que não é necessariamente sobre o sabor ou sobre a caloria, mas é mais sobre textura, a palatividade. Então, assim, eu acabo comendo alimentos muito específicos, mas com isso eu posso ter perda de peso significativa, restrição nutricional importante. Então, é outro transtorno também que a gente, hoje em dia, avalia bem da parte clínica. Perfeito. E é bem interessante, mais uma vez, notar como a interação do indivíduo com o ambiente. E aí, ambiente, a gente coloca aqui tanto as pessoas que a gente convive, o espaço físico, os hábitos da sociedade como um todo, e até a parte cultural influenciam de forma direta ou indireta, não só nas preferências, nos hábitos alimentares, mas até no surgimento de alguns transtornos, né? A própria anorexia que a gente tem. Existe, logicamente, uma pressão social para que a pessoa seja magra, né? É mais bonito hoje em dia a pessoa ser magra. Então, não tem como a gente dizer que essa pressão não influencie diretamente, logicamente, em pessoas que têm uma tendência maior a evoluir, e a minha próxima pergunta é justamente por isso, ela não influencia no desenvolvimento de um transtorno. A própria bulimia em si, ela tem uma consequência não só psicológica, mas também de, poxa, a pessoa entende que se ela continuar com aquele comportamento, ela vai ganhar peso. Então, ela começa a se punir, muitas vezes, de forma a expelir aquela alimentação, né? Induzindo vômito, tomando laxante, entre outras coisas. Mas a gente sabe que muitos dos transtornos psiquiátricos, eles andam em conjunto com outras comorbidades. Na verdade, fazem comorbidades. Existe um perfil, por exemplo, de pessoa, um perfil psicológico de pessoa que tem uma tendência maior para evoluir para um transtorno alimentar? Ou existe, por exemplo, uma comorbidade, pessoas com ansiedade, com depressão, têm uma tendência maior a ter transtorno alimentar também? Olha, a gente não fala necessariamente de um perfil, né? Mas a gente fala de uma questão relacional mesmo com a comida. Então, quando a gente pensa assim, em pessoas que têm uma dificuldade de regulação emocional maior, a gente já entende que ali é um perigo, né? A gente fala um alerta para que desenvolva não só uma questão alimentar, mas qualquer tipo de compulsão. Porque eu tenho uma emoção que eu não consigo lidar com ela. Ela tá ali intensa. Eu falo sempre, né? Por trás de toda compulsão existe uma emoção muito intensa que a pessoa não sabe lidar. Então, eu tenho uma emoção muito intensa. Eu não consigo lidar com ela, eu não tenho estratégias, eu não tenho variabilidade. Essa é a grande questão. Eu não tenho variabilidade, eu não tenho armas, eu não tenho ferramentas para lidar com ela. Eu tenho uma predisposição aí para o comportamento alimentar. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, é um tipo de alívio socialmente aceito. Sim. Por quê? Vamos pensar na compulsão por álcool, por drogas. A gente vai falar da sociedade um pouco mais em cima, né? Uma coisa que não é aceita. Agora, comer. Quando não é muito exacerbado, que fica claro para todo mundo, é um comportamento socialmente aceito. Então, a gente fala que pessoas com uma tendência à desregulação emocional ou com uma desregulação emocional intensa, tem sim um fator aí mais que a gente precisa ficar de olho. Históricos familiares de uma família muito rígida, muito apegada à imagem corporal. Também a gente vai para esse lado, porque aí tudo é jogado em cima da imagem corporal. Né? Tudo é falado sobre o peso, então faça dessa forma, quando existe muitos certos e errados no ambiente familiar. Então a gente vai falar de uma pessoa que também pode ter uma tendência a ir para um transtorno alimentar. Com relação a comorbidades, a gente tem alguns transtornos que têm uma comorbidade bem alta com transtorno alimentar.
Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Hoje em dia, os estudos já nos mostram que 75% a gente tem comorbidade com transtorno de ansiedade. E aí, uma coisa muito interessante é que a gente já tem também muitos estudos que evoluíram e disseram assim que normalmente o transtorno de ansiedade vem antes do transtorno alimentar. Ou seja, é como se fosse um alívio. Eu busco um alívio da minha ansiedade em cima da comida. Então, eu tenho ali já uma dica importante. A gente vai falar principalmente de ansiedade social, de TOC e ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Então, esses transtornos têm muita comorbidade. De novo, estudos recentes já mostram 75% com transtornos alimentares. A gente também tem a depressão. A depressão a gente vai falar aí de 40% a 60% na questão da bulimia nervosa e a gente vai falar aí de 30% a 50% na questão de compulsão alimentar. No caso da depressão, a gente já vê que a gente não consegue falar se ela vem antes, se ela vem depois. Porque tem casos que vêm antes, tem casos que vêm depois, mas às vezes o próprio isolamento, o desânimo da depressão acaba levando a essa questão da gente procurar o alívio na alimentação. Mas também a gente tem o transtorno alimentar vindo e sendo consequência depois. Porque daí eu não quero sair, eu não quero me associar, eu acabo perdendo gosto pelas coisas que eu gosto de fazer e aí a gente acaba desenvolvendo um quadro depressivo também. A gente também tem ali alguns dados que falam de 25% a 30% com transtorno... Desculpa, com o TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou sem hiperatividade, mas a gente tem ali uma questão de uns 25%, 30%, porque a gente tá falando de impulsividade. Aí a gente tá falando principalmente sobre bulimia nervosa e compulsão alimentar. E um pouco menos sobre anorexia nesse caso. Mas aí a gente tá falando de um transtorno muito ligado à busca de dopamina. Então, a gente tem uma impulsividade muito alta envolvida. Então, a gente tem aí esse número. A gente também tem uma associação comórbida bem alta, cerca de 50% em transtornos de personalidade. Então, o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é bem pouco falado hoje em dia, mas que é uma importante comorbidade junto com, principalmente, a anorexia nervosa. Então, a gente tem esses dados que nos deixam mais em alerta também. Perfeito. Bom, a gente fala bastante aqui sobre um conceito que é a temperança, né? Que é basicamente a capacidade da pessoa conseguir resistir aos desejos e fazer com que a razão dela consiga vencer essa batalha e, consequentemente, ela consiga ali colocar alguns bons hábitos. E, no fim das contas, você falou muito bem, a maior parte dos nossos comportamentos, eles são hábitos construídos ao longo do tempo. E a dopamina, que muita gente coloca como ali a substância do prazer em si, ela muitas vezes, na verdade, é colocada, e hoje em dia a gente já conhece, que ela é, na verdade, a substância da motivação, né? O pico de dopamina, ele acontece até antes do hábito ser feito. E aí, logicamente, depois do hábito ser realizado, a gente tem um novo pico de dopamina, um novo aumento, além de outros neurotransmissores envolvidos, que vai fazer com que eu tenha um reforço positivo daquela atividade. No caso de que eu veja aquilo como uma coisa boa. E, logicamente, isso vai sendo construído ao longo do tempo. E como você bem falou, muitas vezes a própria compulsão, ou até mesmo o comportamento alimentar que não está tão associado ali com a fome fisiológica, ele vem associado a uma sensação de talvez inconsciência do que está sendo feito. Porque, logicamente, já é um hábito criado, a pessoa não consegue entender aquilo como um problema, muitas vezes. E o primeiro passo para isso acaba sendo o próprio conhecimento, né? A informação em si, ou seja, saber que isso existe, que existe uma tendência fisiológica para que a gente repita esses hábitos, e depois um autoconhecimento. Na verdade, entender como a própria pessoa vai agir conforme os resultados dos hábitos dela. E aqui a gente fala muito sobre o autoconhecimento aplicado, que é a pessoa entender que talvez alguns alimentos em específico, algumas situações em específico, vão fazer com que ela tenda a aumentar o consumo de um determinado tipo de alimento, muitas vezes um ultraprocessado, densamente calórico, e vai fazer com que ela ganhe peso. Na sua opinião, como é que a gente consegue, por exemplo, aplicar o autoconhecimento para tentar diminuir, por exemplo, a chance de ter uma compulsão, de poder criar um hábito ruim? Como é que isso funciona, por exemplo, na própria terapia comportamental?
Ótimo. Para a gente falar desse assunto, eu acho que é muito importante a gente delimitar e deixar bem explicadinho a questão da impulsividade. O que está Uhum. envolvido nesse ato impulsivo? A gente já falou algumas coisas aqui, então a gente só vai retomar rapidinho para a gente conseguir cair nessa questão do autoconhecimento. Nós temos um cérebro primitivo e nós temos um cérebro evolutivo. A gente fala, eu gosto muito de usar um termo que é o sistema de freio do cérebro. Uhum. O sistema de freio do cérebro, ele se concentra principalmente na parte do nosso córtex pré-frontal. Então, nós temos ali a nossa área límbica, que eu falo que é o alarme. É o alarme de incêndio. Então, quando acontece qualquer coisa, quando chega um impulso emocional, o que a gente tem? Responde rápido, vamos, temos que sobreviver. E aí, a gente tem o maestro disso tudo, que é o nosso córtex pré-frontal. Nosso córtex pré-frontal, ele dá uma brecada nessa hora e fala, peraí, vamos analisar. Vamos ver o que está acontecendo. Realmente você precisa correr? Realmente você precisa começar a lutar? Não, vamos ver o que está acontecendo. Né? A parte consciente. Qual que é o problema? Ele pouco é usado. Né? Até exames de imagem hoje comprovam muito bem isso. A luzinha acesa é aqui, a parte de trás, a parte do cérebro primitivo. Mas a parte da frente pouco é usada. Alguns estudos até mostram, por exemplo, que pessoas que têm impulsividade ou compulsão alimentar, elas, através de ressonância funcional, elas têm ali uma... É como se a parte da recompensa acendesse só de ver, por exemplo, um alimento ultraprocessado, mesmo sem consumir ele. E, ao mesmo tempo, vários estudos mostram que as pessoas que têm algum tipo de compulsão, aí especificamente nesse compulsão alimentares, tendem a ter uma atividade diminuída do córtex pré-frontal no sentido de inibição para outros comportamentos como um todo. Então, isso mostra realmente como é importante essa relação e como muitas vezes nosso sistema de recompensa, a amígdala e o sistema límbico acaba vencendo o córtex pré-frontal. E a gente precisa realmente de consciência para começar a agir nisso, né? Então, onde que vem, né, essa consciência? Acho que daí vem esse ponto, que daí a gente fala, tá, então eu tenho um alarme, eu tenho um sistema primitivo que me pede uma resposta rápida e eu tenho um córtex pré-frontal que faria esse freio. O que a gente está querendo falar em termos técnicos? Eu tenho um impulso emocional, então eu tenho uma vontade ali que vem com força, que vem, né, avassaladora. Só que eu tenho minhas intenções. E eu gosto muito desse nome. Eu tenho a intenção. Qual que é a minha intenção aqui? Qual que é a minha intenção? Quais são os valores que me sustentam aqui? Isso é que a gente pouco acessa. Porque, normalmente, essas intenções e valores, elas vão estar no córtex pré-frontal. A gente consegue, hoje, treinar o córtex pré-frontal. Eu brinco sempre assim, gente, por favor, não é um músculo, não é isso que eu vou falar. Mas é como se fosse uma musculação para que a gente consiga aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar as terminações nervosas da parte química e elétrica do cérebro. A gente consegue fazer isso. Principalmente com terapias baseadas em mindfulness. Que a gente consegue trazer essa pausa, esse break para o nosso cérebro. Antes de fazer, é eu existir. Eu sempre gosto de trazer essa frase. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso existir. E eu existir é eu me perceber. Eu posso me perceber tal como eu tô. O que eu tô? Nossa, eu tô desesperada. Tô até suando de vontade de comer esse chocolate que tá na minha frente. Mas daí eu me lembro das minhas intenções e dos meus valores. Poxa, mas a minha intenção hoje não é fazer um pico insulínico para depois eu estar cansado no meio da tarde. Eu quero ter energia, porque eu quero ter energia para desempenhar o meu trabalho, eu quero ter energia para depois chegar à noite e brincar com os meus filhos. A minha intencionalidade baseada nos valores que me norteiam na vida. Uhum. É nessa hora que a gente faz o freio. É nessa hora que a gente começa a trabalhar um pouco mais essa parte de córtex pré-frontal. Então, eu venho um impulso, mas eu consigo frear o impulso. Só que, desculpa, como que eu vou frear um impulso se eu não sei sobre mim? Uhum. Eu não sei quais são os valores que me norteiam. Eu não sei exatamente por que eu quero perder peso. Eu sei o que os outros me falam. Eu sei porque é bonito. É mais valorizado pelo meio externo. Mas eu não sei sobre mim. Na minha vida, por que isso é importante? Na minha vida, por que eu tô buscando isso? Aí entra a importância do autoconhecimento.
Aí entra a importância da gente saber quais são as âncoras que nos sustentam. De novo, qual que é a vida que eu quero viver? Qual a vida que eu acho que vale a pena viver mesmo? E é atrás dessa que eu quero fazer a minha construção, que eu quero colocar meus comportamentos à disposição. Uhum, perfeito. E é bem interessante o que você trouxe, e eu vou aproveitar isso para tratar de um assunto muito caro aqui pra gente no canal, que é o treinamento dessa questão da temperança, né? Inclusive, quero convidar o pessoal que nos acompanha aqui, caso ainda não tenham participado, para participar todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem uma série de lives que a gente chama de O Caminho, que justamente tem como intenção mostrar para as pessoas o quão importante é o processo do fortalecimento da temperança, principalmente na questão do emagrecimento, mas não somente no emagrecimento, assim como as práticas saudáveis, todos os pilares que a gente já fala aqui de exercício físico, sono, alimentação, mas para mostrar para as pessoas como realmente a temperança é um processo que precisa ser vitalício, porque a gente só tem temperança no momento em que a gente consegue executá-la, e que algumas coisas que a gente pode fazer para tentar treinar isso. Então, convidar o pessoal para compartilhar também com outras pessoas que têm essa mesma dificuldade para participar da live, porque eu e o Eduardo estamos toda segunda-feira falando sobre isso aqui. Mas até trazendo um pouquinho desses princípios que a gente colocou, e você citou alguns deles mesmo que de forma indireta, é interessante a gente conhecer, primeiro ter a questão do autoconhecimento, né, aplicado, então entender realmente que algumas situações acabam dificultando ou proporcionando comportamentos que eu considero como ruins muitas vezes, e que são influenciados direto ou indiretamente pela própria sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui sobre o porquê das coisas, né, sobre realmente ter um porquê como fundação, pode ser que a gente até comece com a questão de ser mais magro ou parecer mais magro. Tá, tudo bem, isso é um porquê, mas não é o porquê que vai te fazer, por exemplo, chegar de noite do trabalho cansado e fazer exercício físico. Por que você quer ficar bonito? Talvez você tenha algo mais profundo. Ah, porque eu quero, por exemplo, achar alguém para me relacionar. Então, talvez pareça que tem alguma coisa mais ali. Por quê? Porque eu me sinto hoje em dia sozinho. Tá, parece que talvez tenha alguma coisa mais profunda do que isso que te faça manter aquilo ao longo do tempo. Ah, eu quero ter mais saúde. Tá, mas você quer ter mais saúde para quê? Ah, eu quero ter mais saúde, por exemplo, para conviver com meus filhos. Ah, então você quer estar próximo das pessoas que você gosta para isso. E quando a gente tem um porquê mais profundo, fica mais fácil, na verdade, tentar ir contra esses impulsos que a gente coloca. Porque, mais uma vez, a gente falou, e até eu quero ouvir tua opinião sobre isso, a temperança ela não é necessariamente uma qualidade das pessoas que são magras, quando a gente fala de manter o peso. As pessoas que são magras, na verdade, elas talvez tenham até menos temperança do que as pessoas que tiveram um ganho de peso e conseguiram emagrecer e manter esse peso. Por quê? Porque elas já têm uma facilidade fisiológica. A pessoa que ganha peso, ela tem uma dificuldade fisiológica associada. Ela precisa entender que o corpo dela luta contra o processo de emagrecimento. E para conseguir manter um emagrecimento com consistência, ela vai precisar treinar essa temperança ao longo do tempo. Como é que você vê isso? Até pelo que você já citou sobre ser uma questão mais punitiva, de que a pessoa ganhou peso porque ela não tem força de vontade. Acho que é muito mais falar que a pessoa que emagreceu e conseguiu manter esse peso, ela tem mais força de vontade do que uma pessoa que é magra hoje em dia. Como é que você vê isso, por exemplo? Ótimo. Essa questão da força de vontade, eu falo que é uma maldade até a gente colocar como força de vontade. Aqui mesmo a gente está conversando e a gente já está percebendo, são tantas camadas envolvidas no comportamento alimentar que não tem como a gente falar que é só sobre força de vontade, é só sobre você querer. Gente, a gente viu camada cultural, a gente viu camada individual, a gente viu a parte até da nossa própria genética envolvida ali, a nossa parte física envolvida. Então, quando a gente joga essa culpa, entre aspas, né, para força de vontade, a gente está quase retroalimentando já a questão da culpa. A gente já está jogando para esse lugar de culpa. Eu acho que o primeiro lugar é exatamente esse alinhamento. Ser magro não é sinônimo de saúde, a gente sabe disso. Porque cada organismo trabalha de uma maneira, cada organismo precisa de um determinado peso, de uma determinada caloria. Cada organismo trabalha de uma maneira, não tem como a gente colocar de uma forma tão redundante, né? Às vezes a gente vê, principalmente agora em tempos de redes sociais, né? As dietas mágicas, os 3 passos, os 5 passos para você emagrecer. Um comportamento tão complexo, não dá pra gente generalizar.
Perfeito. Não dá pra gente achar que é igual pra todo mundo, que uma coisa que deu certo pra um vai dar pra outro. E o pior, a gente injeta ainda um pouco mais de culpa, né? Porque daí você tenta e não consegue, não tentou com força. Uhum. Ah, Ou até não- mesmo comparativo, né? A pessoa tende a se comparar com outra que teve um resultado melhor do que ela. E, logicamente, esse processo ele não é uma batalha contra outras pessoas, é até contra nós mesmos, né? Então eu preciso melhorar para poder me vencer ao longo do tempo. Não vencer os outros, até porque Exato. pessoas diferentes vão ter respostas diferentes ao mesmo tipo de estímulo. A gente já percebeu isso com alimentação, com exercício físico. Agora, a pessoa precisa entender que é o processo com ela. E que, logicamente, o que foi feito para outras pessoas pode ter alguma aplicação, mas não necessariamente vai ter o mesmo resultado para ela. Exato. E é o processo dela com o corpo dela. Né? Eu falo, nossa âncora que nos move no mundo é nosso corpo. Mais do que uma luta, é um processo de escuta. Eu conseguir escutar o que o meu corpo está dizendo. Eu conseguir ter uma relação em que eu me perceba antes de eu fazer qualquer coisa. Então, nessa hora, a gente já vê que tem coisas acontecendo que estão estranhas. E aí vem muito a questão do não é o meu corpo em si, não é o que eu estou comendo, mas é a função que esse comer me traz. O que esse comer está me trazendo? Quando eu como, eu sinto culpa. Quando eu como, eu quero me esconder. Ou se não, quando eu como, eu tô preso. Eu fico rígido. Eu vou perdendo o brilho das outras áreas da minha vida. Isso já é uma dica importante pra gente. Não é necessariamente se eu como pouco, se eu como muito, se eu sou magro, se eu sou gordo. É a relação que eu desenvolvi. Eu desenvolvi uma relação de sofrimento com a comida, em que eu preciso estar o tempo inteiro me podando, em que eu preciso estar o tempo inteiro restrito. Não consigo mais fazer as coisas de uma forma natural, porque eu estou o tempo inteiro restrito a contar caloria. Eu estou o tempo inteiro pensando que se eu comer um pouquinho a mais hoje, eu preciso ficar 3 horas a mais na academia para conseguir queimar o que eu ganhei. Essa relação me fala muito mais do que simplesmente uma imagem corporal, Uhum. né? Então, a grande questão aqui é ouvir. Eu preciso ouvir quando o meu organismo tá trazendo alguma coisa para mim. Eu preciso ouvir quando o meu corpo fala comigo. Um comportamento de sobrevivência, um comportamento, teoricamente, para me manter funcionando da maneira como eu preciso funcionar. Tá me causando sofrimento? Aonde que eu tô errando nessa relação, então? Aonde que eu tô entendendo, enxergando coisas que eu não deveria estar enxergando? O que tá por trás? Porque sempre existe uma questão por trás. O que tá por trás? Eu preciso ter curiosidade. Eu acho que falta muita curiosidade pra gente, às vezes, sobre a gente mesmo. A gente é muito curioso com questões externas, mas a gente para bem pouco pra ser curioso com relação a gente. Por que eu desenvolvi isso? O que acontece antes desse meu hábito? O que acontece antes de eu comer? O que eu tô fazendo normalmente? O que eu sinto? Como que tá o meu corpo? E depois? O que eu sinto depois? Qual que é a função que eu estabeleci? Acho que esses são pontos importantes e que a gente vai passando desapercebido porque a gente costuma rotular tudo. A gente quer fazer tudo de uma forma tão simples para evitar trabalho que a gente rotula tudo. Inclusive a parte da alimentação, as questões corporais, a gente vem simplesmente aplicando rótulos. Perfeito. Você já falou um pouco sobre, talvez, ali, a aplicação do Mindfulness dentro de 2 princípios que a gente tem aqui, que é o autoconhecimento aplicado e também uma questão que a gente traz dentro de princípios alimentares, que é comer de forma mais consciente, né? Que é basicamente a pessoa criar consciência daquilo que ela está fazendo no momento, parar para poder refletir, será que isso que eu estou fazendo está certo? Será que isso já se tornou um hábito? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia para poder tentar melhorar? E a gente tem alguns episódios falando especificamente sobre o Mindfulness também. Mas eu queria entrar numa outra parte que é a terapia cognitivo-comportamental, para talvez trazer 2 princípios que a gente coloca aqui também, que são a mudança gradual e constante do indivíduo e, ao mesmo tempo, o medir para aprender e para melhorar. Como é que a terapia cognitivo-comportamental consegue atuar nessas pessoas justamente nessa construção aos poucos de uma consciência e, consequentemente, a mudança gradual nos hábitos para poder mudar, talvez, o comportamento de alguém? Quando a gente está falando das terapias comportamentais no geral, a gente primeiro vai falar que a gente precisa ter uma clarificação de contingências. O que me leva a esse comportamento? Isso não é um monitoramento, que às vezes as pessoas vão para um lado. Não é um monitoramento, é uma análise funcional. Eu preciso analisar a função.
Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz um monitoramento alimentar, mas não é para eu saber exatamente o que você está comendo. É para eu entender a função de que função que está assumindo o seu comportamento alimentar. Então, normalmente, para isso, eu preciso ter abertura para lidar tal como está. Eu preciso ver o número na balança, porque não é o desconforto que eu tenho que fugir. Pelo contrário, o desconforto faz parte da vida, as emoções fazem parte da vida e elas estão ali por uma função. Por exemplo, o medo. Vamos falar. E aí a gente tem muita dificuldade de nomear. Então, uma parte importante de toda a terapia é a gente saber nomear, encarar a função das nossas emoções e aplicar elas tal como elas devem ser. Aonde? Dado dentro de um contexto, ela é só mais um dado, ela não é mecanismo de ação exato. Ela é um dado dentro de um contexto. A própria filosofia estoica, por exemplo, eles colocam isso um pouco, né? Os fatos, eles são basicamente fatos. Os efeitos deles em nós, eles vão depender da nossa interpretação deles. Então, o número na balança, ele basicamente é o número da balança. O 55 ali é 55. Agora, como você interpreta aquele dado, é que vai, logicamente, fazer com que você tenha partes positivas e negativas. Se você engordou um pouco, talvez pode ser que aquilo ali tenha sido um problema que você já conhece. Poxa, eu exagerei no fim de semana, mas eu sei que eu exagerei por uma questão ali social e eu vou melhorar meus hábitos ao longo do tempo. Tudo bem, você interpretou aquele resultado e conseguiu ganhar algo de positivo dele. Agora, se a gente coloca aquilo só como negativo, é lógico que a pessoa vai ter prejuízos ao longo do tempo e muitas vezes é aquilo que a pessoa fala, poxa, eu não consigo me pesar frequentemente porque eu me sinto ansioso. Tudo bem, mas se você não se pesa frequentemente, você não vai saber se você está engordando ou não. Então, é muito mais a interpretação que a pessoa tem, né? Exato. Por exemplo, vamos colocar esse medo, esse exemplo do medo da balança. Eu tenho medo. Qual que é a função do medo? A gente vai um pouquinho além. Então, qual que é a função do medo na nossa vida? Ou, teoricamente, que deveria ser? Sobrevivência. Era um medo que nos fazia sobreviver. Quando a gente via grandes tempestades vindo, a gente já conseguia ali fazer um abrigo mais forte. Então, o medo é a sobrevivência, essa explosão para a sobrevivência. Só que dentro desse contexto, ele tá apontando para quê? Emagreça, não engorde, não engorde? Não, não é isso. E aí a gente precisa falar sobre flexibilidade, né? Porque o nosso cérebro, nossa evolução depende de flexibilidade. Nosso córtex pré-frontal, ele só trabalha dentro de flexibilidade. Qualquer comportamento rígido é um grande sinal que alguma coisa está estranha. Vários estudos, por exemplo, que colocaram pessoas com impulsividade ou com compulsão alimentar em dietas restritivas, mostraram que as dietas mais restritivas costumam aumentar o número de compulsões ou de episódios de compulsão das próprias pessoas. Então, também está totalmente relacionado. Exato. Quando a gente restringe, a gente não variabiliza. O ser humano precisa variabilizar. A nossa evolução, o funcionamento cerebral e até a nossa vida é por buscas de coisas novas. É a gente entender novas experiências, é a gente entender novas fórmulas. Mas para isso a gente precisa se expor. Se a gente está sempre no mesmo quadradinho, desempenhando da mesma forma, é uma grande chance da gente ficar parado. A gente não acompanhar a evolução do nosso próprio ambiente. Mas voltando ao ponto que a gente estava falando do medo da balança. Então, o que esse medo traz para mim? Sobrevivência. Mas como assim sobrevivência? Poxa, será que então ele não tá te apontando simplesmente que para você é importante viver bem? Olha que diferença faz uma análise de dado. Não é só sobre o peso, mas para mim, quando eu olho isso, é quase que um sinônimo de, poxa, eu posso me restringir, eu posso ter uma doença cardíaca, a gente sabe que muitas vezes está associado a um ganho de peso, eu posso ter uma dificuldade de locomoção e eu não quero, eu quero viver plenamente. Então, o seu medo só tá te dando um alerta de, olha, você quer viver bem. E talvez, porque nossas emoções, elas não são verdades absolutas, então, e talvez analisar esse dado aí, esse número que tá na balança, seja importante para você. Olha como isso faz a diferença. Olha como isso é muito mais efetivo do que se a gente olhar, ai meu Deus, olha o que eu fiz e agora fui culpado, como que eu vou fazer para perder? Não, analisa dentro de um contexto, porque nós somos seres flexíveis, a gente também não vai ficar a vida inteira num peso só, não tem como a gente ter essa ideia, não é assim que a vida funciona, mas a gente tem que saber ir e vir. A vida não é linear, ela é um processo de várias curvas, mas em cada curva a gente aprende e acha algo novo. É a mesma coisa na nossa questão corporal.
Olha, esse número tá me sinalizando um alerta. Ok, o que você tá me dizendo então, corpo? Deixa eu te ouvir. Deixa eu ir procurar profissionais que podem me ajudar a entender, a analisar esse dado que está na minha frente. Mas isso não é uma verdade absoluta e isso não é mecanismo de ação. Por causa disso, amanhã eu não vou mais comer carboidrato, eu vou só almoçar, não vou mais jantar. Opa, você está usando a sua emoção em um dado único como ferramenta de ação? Não, nós somos seres nós temos multi-estímulos. A gente precisa analisar dentro de contexto. E a gente desaprendeu muito esse comportamento contextual, porque a gente cria conceitos. E aí a gente cria conceitos como verdades absolutas. Então, o meu conceito é que se eu ganhar 500 gramas hoje, amanhã eu tenho que perder. O que a gente está fazendo com isso? Se restringindo. De novo, a gente vai para um comportamento rígido, restrito, a gente começa a inibir de novo o funcionamento do córtex pré-frontal, a gente começa a aumentar a hipersensibilidade da amígdala. A gente não está se ajudando, a gente não está sendo efetivo para a gente mesmo. Interessante. Um livro do B.J. Fogg, que ele fala sobre os pequenos hábitos, ele mostra muito sobre isso, principalmente quando a gente vai tentar construir um novo hábito, né? Que existe uma relação entre a motivação e a facilidade para você fazer aquela certa atividade. E em alguns momentos, as emoções ajudam para que a gente tenha um pico de motivação. E ele constrói uma curva que é basicamente um sorriso, né? Que ele mostra que se você tem uma motivação muito grande, mesmo que aquilo seja algo muito difícil de ser feito, você vai conseguir fazê-lo durante um certo tempo. Só que ao longo que essa motivação vai diminuindo, a chance de fazer diminui e você provavelmente não vai tornar aquilo um hábito. Por quê? Porque a gente precisa, logicamente, da motivação, mas a gente também precisa que aquele que tenha capacidade, lógico, de fazer aquele hábito e que ele seja o mais fácil possível. E até uma das coisas que a gente traz dentro dos princípios alimentares, isso pode ser adaptado para qualquer tipo de dieta. É a pessoa, por exemplo, conseguir proteger o ambiente dela para fazer com que aquilo que normalmente ela considera como um hábito ruim seja o mais difícil possível e aquilo que ela considera como algo bom seja o mais fácil possível de ser feito. Como é que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental e até mesmo mindfulness ajudam nesse sentido de proteção do ambiente da pessoa para fazer com que ela tenha menos chances, por exemplo, de ter um comportamento ruim ou uma compulsão e mais chances de construir hábitos melhores? Como a gente colocou, nós somos sempre influenciados pelo ambiente. Então, a gente tem que entender que a estruturação ambiental ela é sempre importante em qualquer contexto. Vamos pensar. Eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate, mas eu não tenho ele disponível no armário. E o mercado fica a 20 minutos da minha casa. Eu vou ter um pico do impulso. O impulso ele faz um pico primeiro. Até eu chegar no mercado e comprar o chocolate, possivelmente esse pico já tenha diminuído. Então, as chances de eu não ficar inserida nesse comportamento é muito alto. Agora, vamos pensar se eu tenho disponível o tempo inteiro na minha casa. É só abrir o armário. E o pior, quando eu abro o armário, eu dou de cara com ele. Uhum. E aí, aqueles papeizinhos vermelhos, amarelos, que já dão um alerta no nosso cérebro de gostoso. Vamos lá, precisamos de energia, precisamos sobreviver. Tá lá disponível o tempo inteiro. Então, a gente precisa de uma organização ambiental. E isso é para tudo. Só que a organização ambiental, ela também vai passar por autoconhecimento. Porque, por exemplo, eu sei que eu gosto muito de chocolate. Eu tenho que ter um autoconhecimento sobre o que isso quer dizer para mim. Porque, às vezes, essa é uma memória afetiva. E eu consigo fazer substituições disso. Eu posso criar outras memórias afetivas. Porque o nosso cérebro, ele não deleta nada. Isso é um fato, né? A gente não existe tecla delete do nosso cérebro. Todo o sistema de aprendizagem, ele fica. Só que a gente consegue criar novas aprendizagens, novas relações. E é isso que é importante. Então, muitas vezes, eu tenho tanta dificuldade de comer alimentos mais saudáveis, eu prefiro esses hipercalóricos. O que eu faço? Vamos, então, colocar um estímulo atrelado a outro. Isso é muito importante. Como? Eu vou fazer por semana um jantar, então, temático com a minha família, que vai ser aquele momento gostoso, que a gente vai estar junto, compartilhando, rindo. E nesse jantar temático, eu vou colocar só alimentos que eu entendo que vão me nutrir de verdade. Tô criando uma rede relacional. Tô já falando pro meu cérebro, olha, alimento gostoso, saudável, olha que coisa boa, olha essa relação que a gente tem, olha esse momento gostoso que a gente consegue compartilhar. Eu tô criando uma nova rede de aprendizagem.
Por exemplo, muitas pessoas, né, que falam muito de exercício físico mesmo. Ai, não gosto de exercício físico, mas vai fazer com um amigo e se engaja facilmente. Não é bem um exercício físico, mas a presença do amigo é altamente reforçadora. O que ele fez? Ele só conseguiu administrar o ambiente a favor dele. Né, eu tenho muitos pacientes que falam, eu vou fazer minha caminhada matinal ouvindo um podcast, ouvindo uma aula, porque para mim é reforçador. E isso faz eu levantar da cama e ir. O que você está fazendo? Estratégias ambientais para fortalecer um comportamento que você entende como valoroso. E até aquilo que a gente tem feito aqui, logicamente, que é o podcast, a criação de uma audiência que segue a gente, é justamente para tentar criar uma comunidade, e a Outlive ela nasceu também com essa intenção, que propicie que a pessoa conviva com pessoas com o mesmo objetivo do que ela. Que, logicamente, conviver com pessoas com o mesmo objetivo que você faz com que o seu hábito se torne muito mais provável. Porque existe um reforço positivo, as próprias pessoas podem compartilhar ali momentos específicos. Inclusive, o pessoal que está acompanhando a gente até agora já conversa há mais de 1 hora sobre isso. E que provavelmente muitos deles têm problemas com relação à obesidade, sobrepeso e querem melhorar. Por favor, deixa o comentário aqui pra gente. Chama mais alguém para participar do canal. Que é importante, por exemplo, compartilhar esse tipo de conhecimento para justamente criar cada vez mais uma rede de pessoas que se ajudem nesse processo. Mas até aproveitando um pouquinho dessa parte do pessoal, e até encaminhando para o final da nossa conversa, a gente já falou um pouco sobre a questão do emagrecimento, na verdade do ganho de peso, da própria obesidade, não ser algo relacionado apenas à força de vontade. Só que já ficou muito claro também na nossa conversa que emagrecer de forma consistente depende de algum modo do treinamento da temperança, e também não porque a gente falar da força de vontade, que talvez seja um tema mais amplamente difundido, da pessoa para manter o resultado ao longo do tempo. Para você, o quão importante é essa percepção de que a perseverança, a temperança, a força de vontade é algo que realmente transforma o resultado da pessoa ao longo prazo? Isso realmente tem comprovação? Ou você acha que é algo que talvez a gente precise estudar um pouco mais? Eu gosto de falar que a grande questão aqui não é o hábito em si, mas é o alinhamento com os valores. É diferente. E aí vem muito, eu gosto muito desse termo que você traz, a temperança. Se eu fosse te falar numa linguagem traduzida para talvez uma neurociência, análise do comportamento, eu falaria que a temperança é o sistema de freio do cérebro. Sim. É quando eu tenho um impulso, eu identifico esse impulso, eu sei o nome dele, eu sei para que ele serve, eu sei contextualizar ele e eu sei olhar conscientemente para os valores que me regem na vida. Não só para o impulso isolado naquele momento, mas eu sei olhar para os valores que me regem na vida. Eu sei os meus porquês. Eu sei qual que é a vida que eu quero experimentar. Eu sei qual que é a vida que eu tô querendo construir no meu hoje. Isso é a parte essencial. Não só do comportamento alimentar, como qualquer comportamento. É eu saber exatamente o que me rege nessa vida. Isso muda, com certeza muda, porque a gente está acabando de falar, nós somos flexíveis. A nossa vida acontece no nosso chão do hoje, no nosso chão do agora. Porque o chão do amanhã, aí a gente vai falar que são as imagens, as ideias formadas na minha cabeça. Como que eu vou me comportar por uma ideia formada na minha cabeça? Não tem como. Então, tudo que a gente tem é o nosso chão do agora, é o nosso chão do hoje. E o meu hoje, às vezes, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. O que eu espero do meu hoje? Qual que é a sementinha que eu consigo plantar no meu agora? Não é a sementinha do alarme. Meu Deus, o que vai acontecer se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu comer isso, se eu comer... Não, é do hoje. Quais valores estão aqui, sendo compartilhados no meu hoje? Isso é importante. É esse o ponto que a gente fala que aí a gente larga esse hábito nosso de sempre responder à maré. Sabe? O que vem é o que eu respondo. Fico sempre à mercê de um ambiente que me enche de estímulo. A gente tem muito ruído hoje em dia. Nossa, a gente entra nas redes sociais, cada um falando uma coisa. A gente fica maluco. Se você for seguir tudo que tá falando ali, meu Deus do céu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de ruído e lembrar sempre qual que são as nossas âncoras. Quando a gente conhece as nossas âncoras, a gente não fica à mercê dos nossos impulsos. A gente conhece e a gente percebe eles, porque eles sempre vão estar presentes, porque, de novo,
Eles têm função na nossa vida também. Mas a gente passa a não segui-los. É diferente, a gente conhece todo o contexto. E isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa só o resto da minha vida, porque nem devo. Sempre brinco, eu falo, não somos árvores para ficar plantados a vida inteira no mesmo lugar. Eu mudo. Só que a minha mudança acontece dentro do conhecimento que eu já tenho sobre mim, sobre o que eu espero, sobre o que eu quero, de amplitude, não é no detalhe do detalhe. É dentro dos meus valores, como você mesmo trouxe. Eu quero perder peso, por quê? Porque para mim é importante ter ânimo para viver a vida. Porque para mim é importante um corpo que funcione ao meu favor. É um corpo que quando eu quero fazer uma viagem, um mochilão, que eu vou caminhar não sei quantos quilômetros, ele dê conta de ver as paisagens lindas que eu quero viver. É um corpo que mesmo, às vezes, trabalhando até um pouco mais tarde, eu consigo ter uns 30 minutos de qualidade correndo com meu filho de 2 anos dentro de casa. É o que está por trás, é os valores que me sustentam. Então, nesse ponto, a temperança, a questão da gente treinar o freio do cérebro, ela vai para você se achar. Para você viver com você, porque daí você não vive com uma imagem sua que foi criada pela mídia, pela sociedade, pela cultura, ou mesmo pela sua própria família. Uhum. Você vive com você faz as pazes com quem você é. E o seu corpo faz parte de você. Então, você aprende a ouvir e se relacionar com ele. A grande palavra nossa está na parte relacionamento. Nós somos seres relacionais. Então, tudo está implícito em como a gente se relaciona com as coisas. Perfeito. E talvez até trazer o conceito para o pessoal de que as pessoas, elas não são temperantes, né? Elas estão temperantes. Por quê? Porque elas estão conseguindo, ao longo do tempo, tomar decisões racionais em relação àquilo que elas estão fazendo. Mas a partir do momento que eu deixo de praticar a temperança, porque a gente já fala aqui que ela é um ato vitalício, eu deixo de ser temperante. Então, poxa, eu não posso dizer que uma pessoa é corajosa se ela nunca se expôs a uma situação em que ela precisa ser corajosa. E, logicamente, o indivíduo com obesidade que quer emagrecer, ele tem ali dificuldades inerentes ao processo por conta de mudanças fisiológicas que vão fazer com que ele precise treinar isso dia após dia para conseguir se manter. E aí, talvez até para finalizar a nossa conversa, a importância de perceber, como você falou, a flexibilidade de que vão ter momentos naquele caminho em que vão acontecer ali imprevistos ou até obstáculos que muitas vezes eles não vão conseguir ser contornados. Mas talvez quando a gente conhece ou até reconhece que eles vão acontecer ao longo do tempo, a gente possa não só ultrapassar esse obstáculo da melhor forma possível, mas também muitas vezes contornar vários obstáculos para não ter que passar por isso. É importante, por exemplo, a gente entender dessa flexibilidade do processo justamente para evitar alguns problemas e, ao mesmo tempo, responder melhor quando eles acontecerem? Com certeza. De novo, não somos seres constantes. Eu falo que a grande habilidade que a gente tem é saber se perceber, não necessariamente ser constante, mas saber perceber quando a gente foge da gente. O próprio mindfulness que a gente falou um pouquinho aqui, não é o processo de você ter a mente vazia, de você estar calmo. É você se perceber quando a sua mente fugiu de você. Quando ela está longe dos seus objetivos, quando ela está longe dos seus valores. E aí é você perceber que ela foi e gentilmente saber trazê-la de volta. Como a gente falou, nosso ambiente evoluiu muito rápido e hoje a gente vive num ambiente tóxico. Essa é a verdade. Gosto de falar que se fôssemos plantinhas, estaríamos todos mortos, porque o habitat não é um habitat ideal. Simples assim. Dentro disso, a gente já consegue identificar. Poxa, a gente tem uma evolução importante, que é a parte da consciência, do planejamento. Eu sei identificar um ambiente quando o ambiente não vai contribuir exatamente para o que eu espero. Consigo me planejar. Eu consigo organizar. Eu consigo trabalhar como um forte aliado meu para a vida que eu quero viver. Mas para isso, eu preciso estar atento, eu preciso estar me olhando. Eu não posso estar no automático, eu não posso não estar querendo ver, né? Aquela coisa que a gente vê uma coisa ruim acontecendo e já quer varrer para baixo do tapete. Não quero ver isso, não quero lidar com isso. Eu preciso ver, porque eu preciso lidar com isso. Então, entra muito isso que você está trazendo. Horas eu vou ter que passar pelo fogo e habilidosamente me reconectar comigo para conseguir ver qual a melhor forma de fazer isso. E horas eu vou ver o fogo ali começando a acontecer e eu vou falar, putz, mas eu posso pegar aquele caminho que é um pouquinho mais compridinho, mas eu posso desviar um pouco desse fogo que está começando a acontecer no meio do meu caminho.
Por quê? Só porque eu não quero passar pelo desconforto? Não, porque a vida que vale a pena viver pra mim é uma vida que eu não quero ficar com a perna queimada. Uhum, É perfeito. simples assim. Bom, Amanda, ótima conversa. Acho que é impossível a gente tentar esgotar aqui o assunto. Quero contar contigo em outras oportunidades para falar. Mas antes de terminar, eu queria que você trouxesse para o pessoal que nos acompanha uma dica prática de saúde que eles possam aplicar logo depois de assistir esse episódio para tentar viver mais e viver melhor. O que você pode trazer para eles? Olha, gente, é um assunto muito complexo, mas assim, eu falo que o primeiro chãozinho que a gente tem que pisar é exatamente esse chão do agora. Esse chão do hoje. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é, antes de se culpar, é vocês se perguntarem a relação que está acontecendo com o alimento. Qual que é a relação que eu tô tendo? O que está significando o ato de comer para mim? Vê isso de uma maneira curiosa, sabe? Como se você estivesse fazendo uma pesquisa de você com você mesmo. O que está acontecendo? O que eu sinto? Quando eu vou comer, como que eu estava me sentindo antes de vir comer? Esse é o primeiro chão que a gente vai pisar. Antes de eu levar o alimento na boca, eu lembrar do porquê que eu tô fazendo aquilo. Eu olhar, eu não ir no automático, eu tenho um tempo de pausa. Eu falo sempre, nossa principal âncora é a nossa respiração. Então, sentei na mesa. Respira. Usa todos os seus sentidos primeiro. Cheiro, tenta sentir o cheiro. Ó, quais os sons que estão aqui ao meu redor. Olha e relembra. Por que eu tô me alimentando agora? O que isso significa pra mim? É pra me nutrir? É pra eu ter um momento de qualidade com a minha família? Lembrar, pausar, não ir no automático, não ir atropelando as coisas, é sempre o primeiro passo para que a gente consiga ativar o nosso córtex pré-frontal e que o sistema mais primitivo do nosso cérebro não esteja dominando tudo, mas que a gente consiga organizar e planejar a vida de acordo com o que a gente quer viver, de acordo com a vida que a gente quer viver. Perfeito. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Olha, Jorge, eu vim aqui da outra vez, eu tive esse mesmo mal que eu não sabia direito o meu arroba no Instagram, mas depois eu vou pedir para você deixar, Tranquilo, por a gente vai deixar gentileza. aqui. Bom, obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Show de bola. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios e também ativar o sininho das notificações. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Se você quiser também entender um pouquinho mais sobre o conceito de temperança e como a gente consegue treinar essa nossa capacidade para poder, por exemplo, emagrecer de forma consistente, eu te convido a participar da nossa série de lives O Caminho, que acontece no canal aqui do YouTube, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, em que eu e Eduardo trazemos informações e também como aplicar no nosso dia a dia alguns desses princípios de treinamento que vão fazer com que você consiga se tornar temperante e consiga emagrecer ao longo do tempo e manter o peso perdido. Aproveite também para compartilhar esse convite com outras pessoas que tenham as mesmas dificuldades que você, que assim a gente cria uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, e, consequentemente a gente aumenta as chances de conseguir atingi-lo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.